A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos aprender sobre Juízes capítulo 12. Neste capítulo, os assuntos serão como usar o poder da nossa alma, é um dom que Deus nos deu, que Jefté usou muito bem aqui para vencer os amonitas. E essa lição vai ser muito importante para nós, tá? Será que você sabe usar o poder da sua alma? Será que você já usou para conquistar alguma coisa e você nem sabe, né? Santo é Deus. Então aqui tem esse segredo importante. Outra coisa, vamos aprender o perigo da arrogância. Nós vamos ver que nesse capítulo a arrogância provocou uma guerra, né? E quem procura acha, né? Então a gente tem que evitar confusão. Aqui os efraimitas foram arrogantes e provocaram a guerra e perderam muitas vidas humanas por causa de uma atitude errada, né? Então vamos tomar cuidado com nossas atitudes e vamos ser humildes como Jesus Cristo nos ensinou, né? Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia de seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Olha a arrogância dos efraimitas, né? Eu até elogiei eles quando a gente estava lendo a história do Gideão, né? Porque eles têm uma virtude muito bonita, né? Que eles estão sempre dispostos a batalhar pelos seus irmãos. Eles estavam sempre dispostos a ajudar na guerra. Então eles ficavam muito ofendidos quando eles não eram convocados para a guerra, né? Então aqui eles estão questionando o Jefté: por que você não nos chamou? Só que eles não chegaram com humildade, eles chegaram com arrogância, né? E o Jefté, como a gente viu no capítulo passado, ele não é de levar desaforo para casa, né? Ele era valente, era um homem valente. Então ele ouviu isso, ele não recebeu muito bem essa arrogância. Ele vai devolver essa arrogância com uma resposta dura contra os efraimitas, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a humildade, falar com mansidão. Se a gente falar com mansidão, a gente consegue conquistar as coisas, né? Mas aqui os efraimitas chegaram com arrogância. Então, é uma lição importante para nós. Por quê? Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós tomamos atitudes arrogantes e isso gera confusão, tá certo? Um exemplo claro disso é trânsito. Vocês já brigaram no trânsito? Alguém bateu em vocês chegaram com arrogância porque vocês achavam que estavam com a razão e ofenderam aquela pessoa, chegaram falando alto, gritando com ela, né? Ou a pessoa está errada e começa, mesmo estando errada, a gritar com você e sendo arrogante com você. Então, isso, infelizmente, acontece muito no nosso dia a dia. E nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que nós temos que falar com mansidão, né? Os últimos serão os primeiros. E a gente tem que usar muito isso, o amor, tá bom? Porque a gente não pode pagar o mal com o mal. Se a pessoa vem com arrogância para cima de você, você tem que devolver o bem, o amor para ela, para tentar acalmar a situação. Agora, se a pessoa vem com arrogância, jogando fogo em cima de você, você jogar gasolina, aí a confusão é feia, né? E sempre tem alguém mais nervoso que você, tá? Você pode chegar com arrogância e uma vez você encontrar um cara mais nervoso que você não sabe se ele está armado. A gente já vê muito isso nos noticiários. Quantas tragédias que aconteceram por causa de briga de trânsito, porque foram arrogantes, né? Não souberam falar com humildade e com clareza um com o outro e se dispor a resolver o caso de uma forma conforme Jesus Cristo nos ensinou, né? Com amor. Então falem com amor. Eu sei que na hora do nervoso é difícil, mas quem é cristão tem que sempre manifestar o que está no teu coração, é o que sai na nossa boca. Tá bom? As palavras que saem da nossa boca é o que está no coração. Se você for falar com agressividade com a pessoa, é porque o seu coração está cheio de agressividade e violência. Então mostre o que tem dentro do seu coração. É nesses momentos que se revela o coração das pessoas, tá bom? Então aconteceu uma situação assim de trânsito, mostre o que tem dentro do seu coração. Fale com calma, com paciência, e você vê que a pessoa está sendo arrogante com você e que mesmo você falando calmo com ela, não está resolvendo, chama a polícia, tá bom? Porque a polícia está aí para isso. Aí eles vão resolver o caso, aí fica tudo certo, tá bom? Mas devolvam o mal com o bem sempre, tá? Essa é uma lei que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a gente tem que praticar, tá bom? Se os efraimitas tivessem feito, fossem humildes, eles teriam evitado uma guerra aqui, né? Mas infelizmente não foi o caso. Verso 2. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. Então aqui o Jefté devolveu a acusação. Olha aqui, eu chamei vocês que não vieram, né? Por que vocês estão vindo aqui
falar desaforo para mim aqui, né? O Jefté ele não gostava de desaforo, não, né? Só que ele não foi sábio. O Gideão, ele foi sábio. Aconteceu a mesma coisa com o Gideão, como nós estudamos, né? O Gideão venceu os midianitas e os efraimitas chegaram lá. Por que você não chamou a gente? Chegaram tudo nervoso também. Aí o Gideão soube falar com amor, falar assim, não, vocês são um povo poderoso, grande, né? Quem sou eu perto de vocês? E começou, e acalmou eles, né? E eles foram embora e não teve guerra, tá certo? Mas o Jefté não, ele bateu de frente. Aqui vai acontecer uma coisa terrível, né? Aqui verso 3. O Jefté continua falando, né? E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subistes vós hoje contra mim para combater? Então aqui o Jefté está dando um segredo. Ele venceu os amonitas, primeiro porque o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele, como está escrito no capítulo passado que a gente leu, né? Mas aqui ele está contando outro segredo. Ele colocou a sua alma em suas mãos. Vocês sabem o que isso significa? Dedicação. Ele estava totalmente focado naquilo que Deus colocou na vida dele. Ele foi escolhido para liderar. E ele colocou a sua alma nessa liderança e nessa batalha. Ele colocou na sua mão, na mão que ele segurava a espada. E venceu os amonitas, porque ele colocou a sua alma no seu propósito. Então, para você conseguir uma vitória, você tem aquela expressão de corpo e alma. Santo Deus, é isso. É dedicação. Se você quer passar na faculdade, você tem que colocar a sua alma nos estudos. Dedicação. Estuda mesmo. É oração em casa e estudar, tá certo? Se você quer abrir uma empresa, você tem que dedicar de corpo e alma todas as suas forças, estudar planejamento, ver todos os investimentos e compradores, para quem o seu público-alvo, para você conseguir os bons resultados, tá certo? É assim, se você quer um bom casamento, você tem que colocar a sua alma no seu casamento. Você tem que lutar para que ele dê certo, né? Não é orar para Deus e achar que Deus vai fazer tudo para você, não. Não. Você tem que elogiar sua esposa, a sua esposa tem que elogiar você, vocês têm que ajudar um ao outro, vocês têm que passar tempo juntos, tem que ter lazer, né? Tem que falar, ter tempo para passar com as crianças. Então é muito importante tudo isso, tá certo? Então vamos colocar a nossa alma naquilo que agrada a Deus e tudo vai dar certo, tá bom? Mas quando as pessoas colocam a sua alma em coisas que não agradam a Deus, elas estão dedicando, entregando a sua alma ao diabo. Tem muita pessoa que acha que para você dar sua alma pro inimigo, só assinando o contrato lá que nem os artistas fazem lá, aqueles rappers e cantores americanos lá, que faz o contrato, fica rico e entregaram suas almas pro inimigo. Não. Se você dedicar a sua alma a funk e ficar só indo em balada, você está dedicando seu tempo e a sua atenção às coisas do inferno, a sua alma já é do inimigo. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que os fariseus tinham por pai o diabo, porque eles praticavam as mesmas obras que ele. Então, quando nós dedicamos a nossa mente e as nossas obras são iguais às obras que o inimigo ensina, você entregou sua alma para ele. Então, que a sua alma, que a força da sua alma seja usada para a leitura da palavra de Deus, para pregar o evangelho, para ter uma família abençoada, para ser um bom exemplo nos estudos, no emprego, onde quer que você seja, onde você estiver, você será luz. Então coloque a sua alma naquilo que agrada a Deus e esse é o segredo. O profeta Isaías nos ensinou que quando nós fazemos uma oração, nós temos que orar já acreditando que já recebemos, né? Então o segredo é esse, você orou na tua casa, você foi na igreja, ouviu uma palavra, te confirmou essa oração, aumentou sua fé, aí você dedica a sua alma nisso. Você já tem que todo dia, você tem que pensar que você está sendo recuperando e a sua recuperação vai ser muito mais rápida. Isso é comprovado cientificamente, tá bom? No seu trabalho, você quer uma promoção, você tem que dedicar a sua alma, colocar a sua alma no negócio, se esforçar, trabalhar mais e você será promovido, tá certo? Prestar concurso, tem que estudar. Você quer crescer? Então coloque a sua alma nesse propósito, amém? Mas que o principal que a gente coloque a nossa alma na leitura da palavra. Porque se nós estivermos conectados à palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos guiar e para onde o nosso Senhor quer nos levar. E vocês vão ver que os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. E Ele sempre vai te surpreender. Amém? Então, esse é o segredo de colocar a alma nas suas mãos. Colocar a alma naquilo que você faz. Tem pessoas que pegam dois cozinheiros. Os dois pegam a mesma receita. Mas tem aquele, por exemplo, o pão.
o pão de um vai ficar melhor do que o outro. Por quê? Um dedicou a sua alma. O amor, colocar a dedicação. Tem pessoas que fazem a mesma coisa do que o outro, só que fazem com maestria. Por quê? Eles dedicam a sua alma. Eles colocam toda a sua atenção, todo o seu sentimento naquilo. E aquilo sai com maestria. Então esse é o segredo de colocar a alma e o poder da nossa alma. Então dediquem tempo e atenção e energia naquilo que agrada ao nosso Deus, tá bom? E vocês serão vencedores, como o Jefté foi, né? Verso 4. E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Então começou a batalha aqui, né, por causa da arrogância dos efraimitas. E porque o Jefté não soube falar com mansidão, com humildade, e devolveu as acusações para os efraimitas e não conseguiram se entender, né? Verso 5. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Olha só, por causa de uma arrogância e por causa que o Jefté não soube lidar com a situação que nem o Gideão, houve essa guerra e 42.000 pessoas morreram. Olha que tragédia, por causa de arrogância. Então vamos ser humildes, tá bom? Para que não tenha nenhuma tragédia na tua vida, tá certo? E aqui tem uma curiosidade legal, né? Os vales do Jordão era onde tinha passagem que eles podiam atravessar o Jordão no seco, tá bom? Nessa época de seca tinha umas passagens que eles conseguiam passar, né? Então eles ficaram lá e quando o povo de Efraim fugia, quem chegava lá para tentar atravessar, eles faziam essa pergunta: você é efraimita? Aí se ele falasse não, aí eles faziam uma pergunta para ele. Então se você não é efraimita, fala Shibolete, né? Aí eles falavam Sibolete, porque na pronúncia deles eles não conseguiam, é o sotaque deles, né? A gente vê aqui que no Brasil tem vários tipos de sotaque, do sul, do nordeste, é diferente. É a mesma língua, mas tem vários sotaques. Então pelo sotaque eles conseguiam descobrir quem que era efraimita e matavam eles quando eles estavam tentando fugir pelo Jordão, né? Então a gente vê que até entre o povo de Israel tinha, na língua deles tinha essas diferenças, né? Tinha sotaque, né? Verso 7. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu, e foi sepultado nas cidades da Gileade. Verso 8. Agora vai falar sobre outros juízes, né? E depois dele julgou a Israel, Esbã de Belom. E tinha este 30 filhos, e pôs fora a 30 filhos e 30 filhas, e trouxe de fora para seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Nessa época que eles tinham muito filho, né? 30 filhos, né? Santo Deus. E era bom, porque naquela época lá, como eles viviam em aldeias e tribos, quanto maior a família, mais poder eles tinham, né? Então, naquela época, eles tinham bastante filhos. E é importante nós termos filhos também. Porque quanto mais filhos nós tivermos e ensinarmos os caminhos do Senhor para eles, mais rápido o evangelho cresce no mundo. E a gente preserva a nossa fé. Agora, enquanto as outras culturas têm bastante filhos, que nem, por exemplo, os islâmicos, eles têm muitos filhos. Então a cultura deles vai crescendo bastante e o cristianismo vai diminuindo. A gente vê na Europa isso, é muito claro isso. O cristianismo lá diminuiu muito na Europa e o islamismo está crescendo lá, porque os imigrantes eles se multiplicam muito rápido. E em questão de algumas décadas, não vai ter mais cristianismo lá, se Deus não tomar uma atitude de fazer um milagre lá, porque é só por Deus agora, tá? Porque por estatística, a Europa vai se tornar islâmica, tá certo? Mas o nosso Deus é poderoso, a gente está vendo ele fazer milagres grandiosos lá nos países islâmicos. Deus está dando sonhos e aparecendo para os islâmicos, porque como lá é proibido falar de Cristo, né? Os missionários têm dificuldade de chegar lá, o próprio Senhor está indo lá e se revelando. Eu estava vendo aqui uma notícia aqui, que num período pequeno, mais de 1 milhão de islâmicos deixaram a fé islâmica para ser cristão. E que o número de batismo lá está crescendo. Deus está fazendo obra, tá bom? Deus é poderoso.
Então, mesmo quando a gente não consegue chegar para pregar o evangelho, o nosso Senhor vai e anuncia, tá certo? É lindo isso, tá? Depois pesquisem. 1 milhão de islâmicos se convertem ao cristianismo. Você vai achar facinho, tá? Na internet, tá bom? Verso 10. Então faleceu Eusã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elom e o Zebulonita. E julgou Israel 10 anos. E faleceu Elom e o Zebulonita. E foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel a Abdom, filho de Ibiol, o Piratonita. E tinham 40 filhos e 30 filhos de filhas, que cavalgaram sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Olha que família grande, né? Teve 40 filhos e 30 netos, né? Olha que benção. Verso 15. E então faleceu Abdom, filho de Ileel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom. Então, Piratonita porque era da cidade de Piratom, que era da tribo de Efraim. Olha só, mesmo a tribo de Efraim sofrendo toda aquela perda de 42 mil, Deus levantou um juiz lá de Efraim, da terra de Efraim, né? Que é o Abdom. Então, nosso Deus aqui, a gente vê que ele está escolhendo um juiz de cada tribo, né? Para julgar a nação de Israel. Então Deus ele pode escolher da sua família também. Da mesma forma que Deus escolheu, levantou alguém de cada tribo de Israel, ele pode levantar alguém da sua família. Que seja você que está assistindo esse vídeo. Deus está te convidando hoje para você aceitar Jesus Cristo e servir ao Senhor. E ser juiz na sua casa, ser juiz no seu serviço. O juiz é aquele que toma as boas decisões, que sabe julgar, que sabe diferenciar entre o bem e o mal, né? Então que você seja um juiz na sua casa, onde você estiver, tá certo? Não no sentido de julgar as pessoas para o céu e para o inferno, porque somente o nosso eterno juiz, o Rei verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, tem essa capacidade e tem esse direito de julgar, tá bom? Porque ele venceu o mundo, ele ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele sim tem a capacidade de julgar quem vai entrar no seu reino e quem não vai entrar, né? Mas nós temos o discernimento de julgar o que é certo e o que é errado e de ensinar nossos filhos e ensinar nossos amigos e todos aqueles que desejam aprender a palavra de Deus. Então julguem com sabedoria e mostrem o caminho da luz para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. E que Deus abençoe e que vocês aprendam e usem o poder da tua alma para o bem do teu próximo e para agradar o teu Deus. Deus seja louvado. Amém.